Bom dia, Espírito Santo, página 108, crescimento espiritual. Se você quer que a unção do Espírito Santo se torne evidente em sua vida, tudo começa com a compreensão de quem ele é e como você pode entrar em comunhão com ele. O Espírito Santo não foi enviado apenas para fazer você sentir bem, ele fará certamente isso, mas é muito mais que isso. Ele tem a posição de igualdade na divindade e merece a nossa adoração, tanto quanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é, no entanto, apenas o início. O crescimento espiritual não difere de um carvalho gigante. Ele precisa de ser alimentado e nutrido todos os dias. Então, aqui está dizendo, nós devemos buscar todos os dias alimentar nossa fé através da palavra, da oração, do nosso amor a Deus e amor ao próximo, e se encher do Espírito Santo para ter um crescimento espiritual e aumentar a unção. É isso que ele quis dizer aqui na página 107. O que faço agora? Um homem falou-me recentemente: Beni, quero agradecer por ter me apresentado o Espírito. Eu li para vocês aqui a parte para a gente recapitular onde a gente parou. Então vamos pular para a página 112. Mesmo depois, o plano mestre de Deus, mesmo depois de ter mudado o curso da história, saindo do túmulo vazio, Cristo continuou a depender do Espírito Santo. E de fato ele disse aos discípulos que não saísse de Jerusalém até receber o poder do alto. Ordenou que esperasse a promessa do Pai, que é a descida do batismo com o Espírito Santo, né? Atos 1:4. Cristo estava sob o controle de Deus a falar essas palavras. Então Deus dependia, né, do Espírito Santo para tudo. É assim que Deus quer que a gente faça, que dependa dele para tudo. Então que a gente pergunte qual a opinião de Deus e estejamos disponíveis para fazer a vontade de Cristo, né? Então nós vamos estar sensíveis para ouvir de Deus, mas Deus vai responder conforme a disponibilidade do seu coração ao depender de Deus e ao obedecer. Então muitas vezes você não recebe resposta porque você não está disponível, está só apenas curioso para saber através da sua pergunta. Não me entenda mal, não estou dizendo de forma alguma que Cristo tinha uma posição inferior à do Espírito Santo. Absolutamente não. Jesus não é menos que o Espírito Santo, nem é inferior a Jesus. Existe igualdade completa na Trindade. Você abriu espaço para o Espírito Santo. Tudo o que ele pede é apenas um lugar no seu coração. Isso significa que ele espera que você seja recíproco, que dê espaço para ouvir a voz dele e também para obedecer, não só saber dos planos dele e apenas conhecê-lo, mas está disponível para obedecê-lo, né? Ele quer um espaço. O espaço seria a total devoção ao Senhor Jesus, entrega total, né, de todo o coração, que seria amar Deus em primeiro lugar, priorizar a Deus. Então isso é um processo, como ele disse lá atrás, né, no início, onde nós buscamos intimidade, os passos para a intercessão, que é a intimidade com o Espírito Santo também. Então é um processo onde Deus vai nos moldando, nos lapidando o nosso caráter, até a gente chegar a esse ponto de ter a entrega total. Então nós vamos ser moldáveis até o fim da nossa vida e para aprendermos cada vez mais, né? Capítulo 10, a pouca história. Estava resumindo para vocês alguns capítulos onde nós lemos já. Capítulo 10, a pouca distância. Porque Deus não responde a minha oração? Porque não posso receber livramento e cura? A resposta para sua necessidade mais urgente está perto, muito mais perto do que você imagina. Apenas uma palavra dita no fundo do seu coração pode fazer desaparecer rapidamente as nuvens mais negras em sua vida. Está na hora de parar de pensar que Deus é um espírito inatingível, residindo a milhares de quilômetros de distância, igual eu disse para vocês. Um resumo, né, do Espírito Santo revelando. O Pai está tão perto de você, basta você acreditar, né? O Pai está tão perto de você que pode falar com ele a qualquer momento. E seu espírito está tão próximo que ele pode dar-lhe o conforto, paz e orientação. Tudo o que você precisa é pedir e confiar em que ele vai agir. Ter fé, exatamente o que o Espírito Santo estava me usando aqui para orientar vocês, e eu não tinha lido o capítulo 10. O que descobri no Espírito não é segredo envolto em mistério. É algo tão real quanto a própria vida, e tão próximo quanto as batidas de seu coração. Essa é a razão do meu desejo de compartilhar essa descoberta com você. Então ele está dizendo que a motivação dele foi ter descoberto que Deus é tão real quanto algum parente próximo que mora aí com você.
alguém já da sua família, ou alguém que talvez não é parente de sangue, mas mora com você, muitas vezes. Muitas vezes você não mora com um familiar, mas mora com um amigo. Mas você está vendo ele na sua frente, você conversa com ele. É a mesma coisa com Deus. Página 114. A obra da divindade, fraqueza ou vontade? Vamos começar com este fato sobre a divindade. O que se aplica a um não se aplica necessariamente aos três. Eles são algumas vezes diferentes até na maneira de como se move e como se fala. Já discutimos de fato o fato dos membros da divindade serem pessoas distintas. Todavia, eles são mais como quando se trata de nossa relação e comunicação pessoal com Deus, é essencial ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, está dizendo que é essencial a gente se dirigir aos três na oração, na intimidade e na adoração. Não fazer distinção entre eles, né? Dizendo, colocando um na posição mais inferior que a outro, como exatamente ele disse, né? Todos merecem adoração, tendo o mesmo valor entre os três, entendeu? Toda vez em que você vê Deus trabalhar, você vê como um só Deus, mas você começa a perceber algumas diferenças no modo de como pensa e como age. Por exemplo, quando o povo judeu sob a antiga aliança pecou deliberadamente na presença do Pai, lembra o que aconteceu? A Escritura registra que eles foram mortos e castigados. Mas Cristo tratou de maneira diferente com aqueles que pecaram deliberadamente e conscientemente. Exemplo, considere os fariseus. Cristo os matou? Não. Ele os repreendeu. Você diz, Beni, sempre acredita que Cristo perdoava a todos? A Bíblia não registra se Jesus perdoou o pecado dos fariseus, mas ele perdoou lá dando a cruz, quando ele clamou sinceramente, sou um pecador. Claro, dando uma pausa aqui, uma observação, com certeza se os fariseus tivessem se arrependido dos seus pecados, reconhecido que eles estavam errando contra Deus, com certeza Jesus teria sim perdoado, mesmo que muitas vezes passa despercebido. Existe, entre aspas, vários tipos de fariseus. Então existe o fariseu que não tem fé, então ele julga pela religiosidade. E existe o fariseu que muitas vezes blasfemam e acusam a palavra de Deus, acusam o Cristo, blasfemando. E existem os fariseus religiosos que estão cegos, sem perceber muitas vezes que está cego, por causa das crenças limitantes. Então, o que nos condena ao inferno é a falta de arrependimento. Nós somos salvos pela fé e pela graça. Então, quando há reconhecimento, sim, há salvação. Mesmo sendo fariseu, se reconhecer o erro, somos salvos. Muitas vezes fazemos isso sem perceber, sendo religiosos sem perceber. Mas pela misericórdia, muitas vezes somos perdoados e salvos pela graça. Então, a salvação não é merecimento, é pela fé. Mesmo sendo muitas vezes fariseus. Então, Deus é um Deus bom perdoador. Ele nos salva pela fé. Mesmo que muitas vezes não foram mencionados se foram perdoados ou não, pode ser que sim, né? E Deus colocou a parte mais importante ali para ser lembrado na palavra de Deus, se foram perdoados ou não. Enfim, se houve reconhecimento, foram perdoados, entendeu? E muitas vezes alguns fariseus são salvos sim pela misericórdia de Cristo, que não existe pessoas perfeitas, né? Então alguns são salvos sim pela misericórdia, a bondade e a graça de Cristo, através da fé e da graça, né? Não só da fé, mas da graça também. Então isso vai através do julgamento de Cristo, não dos nossos julgamentos, né? Se for pra gente procurar perfeição nas pessoas, ninguém vai ser salvo. Então muitas vezes alguns fariseus são salvos sim pelo reconhecimento, ou muitas vezes pela misericórdia de Cristo. Muitas vezes as pessoas são fariseus religiosos que não conseguem reconhecer pelas crenças limitantes da pessoa. Então muitas vezes as pessoas não dão tão espaço para ser aprovado por Deus, passando pelas tribulações e permanecendo. Assim as escamas vão caindo dos olhos. Então muitas vezes as pessoas continuam na mesma, né? Continuam na mesma, que eu digo é na forma de pensar. Então isso muitas vezes faz com que eles continuem sendo fariseus. Fariseu é uma pessoa muitas vezes que blasfemador, uma pessoa incrédula, uma pessoa tomé, uma pessoa que muitas vezes é religiosa. Então existe vários significados de fariseu aí, entendeu? Talvez às vezes o perseguidor da igreja, o fariseu, ou uma pessoa que muitas vezes está longe de Cristo, está ali, né, distorcendo a palavra, blasfemando contra o Cristo, já disse, né? Enfim, vamos continuar aqui. Para onde devo olhar? A Trindade, como vemos, é composta de 3 pessoas distintas e únicas, mas você precisa compreender a sua unidade.
é essencial que reconheça a unidade do Espírito Santo, né? A palavra deixa claro que há diferenças, né? E diversidade de administração da divindade, né? Enfim, nós entendemos aqui que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Eles são um na forma de agir, são unidade, né? Agem em unidade. Mas são 3 pessoas agindo em unidade. Eles agem igualmente, têm o caráter igual, mas tem a personalidade diferente. Vocês conseguem entender? São 3 pessoas com personalidades diferentes, mas com caráter igual. Um exemplo, pode ser que um seja um pouquinho mais doce a voz, o outro um pouquinho mais grave a voz, e o outro um pouquinho mais fina, muitas vezes. É só um exemplo. Então existe distinção. Você consegue, através da intimidade com o Espírito Santo, distinguir quando é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo falando com você. Então é isso que Deus quer da gente, né? Que a gente venha buscar bastante intimidade com o Espírito Santo a ponto de distinguir a voz dele. E isso é muito importante, distinguir a voz do Espírito Santo no meio das tribulações. E você vai falar assim pra mim: nossa, mas que importância tem isso? Por que eu devo distinguir a voz de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Que diferença faz se os 3 são um? Então não preciso distinguir. Eu vou buscar apenas Deus através do amor e não preciso de profundidade com o Espírito Santo. Pelo contrário, muitas vezes isso traz consequência para nossas vidas. Quando você não consegue discernir quem é que está falando com você, muitas vezes nos momentos de tribulação. Às vezes, o inimigo armou uma cilada para você na rua. Você não sabe, mas o Espírito Santo está soprando no seu coração e você não discerne a voz dele. E muitas vezes recebe a consequência que Deus queria te livrar através da palavra que ele estava lançando no seu coração. Então é importante se distinguir quem é os 3. Assim você vai estar sendo sensível espiritualmente para discernir a voz dele durante as tribulações, no momento difícil. Então é importante, busquem mais intimidade.